Minha filha me abandonou na UTI para ir a um show. Disse que eu estava fazendo drama demais, que tinha ingresso VIP e não ia perder por minha causa. Eu estava com pneumonia grave, precisando de ajuda com meus netos pequenos, e ela simplesmente virou as costas. Do leito do hospital, ainda com soro no braço, tive que ligar para uma babá desconhecida. Foi nesse momento, olhando para aquele teto branco gelado, ouvindo o bip dos aparelhos, que percebi o quanto tinha me tornado invisível para a pessoa que carreguei no ventre, amamentei e criei sozinha. Eu, que paguei tudo para ela a vida inteira. Eu, que nunca disse não. Mas sabe o que dói mais? Não foi o abandono em si. Foi o deboche na voz dela quando disse que eu sempre exagerava, que sempre queria atenção, que ela tinha direito de viver a vida dela. Como se eu estivesse inventando uma internação. Como se estar sozinha, com falta de ar, achando que ia morrer, fosse apenas um capricho meu para atrapalhar os planos dela. Naquela cama de hospital, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Cortei todo o contato, cancelei todos os cartões que paguei por anos. Bloqueei o número dela. E 2 semanas depois, quando finalmente recebi alta e voltei para casa ainda fraca, alguém apareceu na minha porta. O que aconteceu naquele dia mudou tudo para sempre. E eu preciso contar essa história porque sei que muitas de vocês que estão me ouvindo já passaram ou estão passando por algo parecido. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Está lavando louça? Fazendo comida? Dirigindo? Eu adoro saber que tem companhia nesses momentos do dia. E se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal porque aqui eu conto histórias de mulheres que, como eu, precisaram encontrar forças onde achavam que não tinham mais. Fica comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que nem eu imaginava quando tudo começou. Meu nome é Helena. Tenho 63 anos. E durante quase 4 décadas, a minha vida inteira girou em torno da minha filha Marcela. Fui mãe solteira desde que descobri a gravidez, aos 22 anos. O pai dela desapareceu quando soube da notícia e eu nunca mais tive notícias. Criei a Marcela sozinha, trabalhando em 2 empregos durante anos. De dia, eu era secretária numa empresa de contabilidade no centro de São Paulo. E 3 vezes por semana fazia faxina em casas de família à noite. Minha mãe, que Deus a tenha, cuidava da Marcela enquanto eu trabalhava. Lembro de chegar em casa às 11 da noite, exausta, com as mãos rachadas de tanto produto de limpeza, e ainda assim sentar para ajudar minha filha com a lição de casa que ela tinha deixado para eu explicar. Ela sempre foi assim, sabe? Desde pequena queria que tudo fosse comigo. Dizia que a vovó não sabia explicar direito, que só a mamãe entendia ela. E eu, boba, achava aquilo amor. Passei anos economizando cada centavo para dar a ela o que eu nunca tive. Quando ela quis fazer curso de inglês, eu cancelei minha TV a cabo para pagar. Quando quis entrar na faculdade de publicidade, vendi o único bem que minha mãe tinha me deixado, uma casinha simples em Itaquera, para pagar a mensalidade de uma particular boa. Eu mesma continuei morando de aluguel, mas não me importava. Minha filha ia ter diploma, ia ser alguém na vida, não ia precisar quebrar as costas como eu quebrei. Durante os 4 anos de faculdade dela, eu paguei tudo. Mensalidade, material, roupa, balada, até as viagens de formatura com os amigos. Ela nunca precisou trabalhar. Dizia que precisava focar nos estudos e eu concordava. Afinal, eu estava investindo no futuro dela, não estava? Quando se formou, Marcela conseguiu um emprego bom numa agência de publicidade. Fiquei tão orgulhosa. Finalmente, minha menina estava encaminhada. Mas mesmo trabalhando, mesmo ganhando o próprio dinheiro, ela nunca saiu de casa. E eu nunca cobrei. Continuei pagando tudo, o aluguel, a comida, as contas, porque pensei que ela estava juntando dinheiro para o futuro dela. Com 28 anos, ela engravidou do namorado da época, o Rafael. Eles moravam comigo, claro. Eu que sustentava a casa. O Rafael era bonito, charmoso, mas trabalhar que era bom, nada. Sempre com aquela história de projetos, de ideias mirabolantes, mas no fim das contas, quem pagava as contas era eu.
A Marcela engravidou de novo, 2 anos depois do primeiro. 2 netos lindos, o Pedro e a Ana. Eu os amava de paixão, ajudava em tudo, cuidava quando ela precisava, comprava fralda, roupa, remédio. Mas comecei a perceber que alguma coisa estava errada quando meus netos tinham uns 3 e 5 anos. A Marcela começou a me tratar diferente. Falava comigo com impaciência, como se eu fosse um estorvo. Quando eu dava opinião sobre a criação das crianças, ela revidava dizendo que eu era antiquada, que os tempos eram outros. Tudo bem, engoli. Mãe engole, né? Mas aí começaram as exigências. Ela queria que eu buscasse as crianças na escola todo dia porque ela estava muito cansada do trabalho. Queria que eu fizesse janta porque ela não tinha tempo. Queria que eu ficasse com eles no fim de semana porque ela e o Rafael precisavam de tempo de casal. E eu fazia tudo. Deus me livre, eu amava aquelas crianças. Mas percebi que não era amor que ela sentia por mim. Era conveniência. Um dia, lembro como se fosse hoje, foi meu aniversário. 61 anos. Eu tinha comentado algumas semanas antes que queria fazer um almoço simples, chamar minhas amigas, comemorar. Cheguei do mercado carregada de sacolas, sozinha, e encontrei a Marcela na sala, mexendo no celular. Perguntei se ela ia me ajudar a fazer o almoço do dia seguinte. Sabe o que ela respondeu? Mãe, eu já tenho compromisso. Não posso ficar presa aqui todo fim de semana só porque você está ficando velha e carente. Ficando velha e carente. As palavras doeram mais que qualquer tapa. Mas eu não falei nada. Fiz meu almoço de aniversário, vieram 3 amigas e segui em frente. Porque era isso que eu sempre fazia. Engolia, seguia em frente e continuava sendo mãe. O Rafael saiu de casa alguns meses depois. Descobriu outra, mais nova, e simplesmente foi embora. Deixou a Marcela com as 2 crianças. E adivinha quem assumiu tudo? Eu. Passei a buscar meus netos na escola todo dia, fazer comida, ajudar com lição, dar banho, colocar para dormir. A Marcela chegava às 9, 10 da noite, dizendo que estava trabalhando muito, que precisava fazer hora extra. Tudo bem, pensei. Ela está passando por um momento difícil, precisa da minha ajuda. Eu já estava aposentada, tinha tempo. Mas o que eu não sabia é que ela não estava fazendo hora extra coisa nenhuma. Descobri pelas redes sociais porque uma amiga me mostrou que ela estava saindo com as amigas, indo em barzinho, restaurante, show. Postava foto de drink, de comida cara, de balada. Enquanto isso, eu estava em casa dando mingau para os filhos dela. Quando confrontei, ela disse que eu estava sendo invasiva, que a vida dela não era da minha conta, que ela merecia se divertir depois de tudo que tinha passado com o Rafael. E que eu, como avó, tinha a obrigação de ajudar com meus netos. Obrigação. Essa palavra ecoou na minha cabeça por dias. Não era um favor que eu estava fazendo. Não era amor de avó. Era obrigação. Como se eu tivesse parido aquelas crianças. Como se ela tivesse me feito um favor em existir. Mas mesmo assim, continuei. Porque eu amava o Pedro e a Ana. Eles não tinham culpa da mãe que tinham. E no fundo, eu ainda tinha esperança de que minha filha ia acordar, ia me valorizar, ia enxergar tudo o que eu fazia por ela. Até que chegou aquele dia de março. Um dia que mudou tudo. Eu estava me sentindo mal havia alguns dias, com uma tosse forte, febre que ia e voltava, cansaço extremo. Mas continuei fazendo tudo, cuidando das crianças, da casa. A Marcela nem percebia. Até que uma noite a febre subiu muito. Passei a madrugada sem conseguir respirar direito. De manhã, pedi para uma vizinha me levar no hospital porque não conseguia nem ficar em pé. No pronto-socorro, depois de vários exames, o médico disse que eu estava com pneumonia grave, que precisava internar na UTI imediatamente. Minha saturação estava baixíssima, eu podia ter uma parada respiratória a qualquer momento. Fiquei apavorada. Nunca tinha ficado internada na vida, quanto mais na UTI. A primeira coisa que fiz foi ligar para a Marcela. Expliquei a situação. Disse que estava sendo internada, que era grave. E sabe qual foi a reação dela? Silêncio. Depois, um suspiro impaciente. Mãe, que exagero. Você sempre foi dramática com essas coisas.
Pneumonia não mata ninguém, só toma o antibiótico que passa. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Expliquei que o médico tinha dito que era grave, que eu precisava de oxigênio, que ia ficar internada por tempo indeterminado. E então falei o que precisava falar. Marcela, as crianças. Você vai precisar buscar elas na escola hoje, eu não vou poder. E cuidar delas até eu ter alta. Foi aí que ela explodiu. Mãe, você não está entendendo? Eu tenho coisas importantes essa semana. Tenho aquele evento do trabalho amanhã. E no sábado, eu comprei ingresso VIP para o show da Anitta. Custou uma fortuna, faz meses que estou esperando. Você não pode fazer isso comigo. Eu fiquei sem palavras, literalmente sem ar, tanto pela doença quanto pelo choque. Marcela, eu estou na UTI. Não é uma escolha. Estou doente, filha. E ela, com a voz mais fria que já ouvi na vida, respondeu. Você sempre arruma uma coisa quando eu tenho compromisso importante. Sempre foi assim, mas dessa vez eu não vou ceder, mãe. Já paguei o ingresso, já combinei com as meninas, não vou perder por sua causa. Você vai melhorar em 1 ou 2 dias e isso tudo vai passar. Pede para a vizinha buscar as crianças, ou sei lá, dá um jeito. E desligou. Minha filha desligou o telefone na minha cara enquanto eu estava sendo internada na UTI. Fiquei olhando para aquele celular na minha mão, com a enfermeira esperando para me levar, e chorei. Chorei de uma forma que não chorava desde que o pai dela me abandonou grávida. Mas dessa vez era pior, porque aquela era minha filha, a pessoa que eu dediquei minha vida inteira, a pessoa por quem abri mão de tudo. E para ela, eu não valia nem a desistência de um show. Peguei o celular ainda tremendo e liguei para uma agência de babás. Contratei uma mulher que eu nunca tinha visto na vida para cuidar dos meus netos. Passei o cartão de crédito por telefone mesmo, dei o endereço, as instruções. A enfermeira me olhava com pena. Tenho certeza que ela ouviu tudo. Passei 9 dias na UTI. 9 dias lutando para respirar, para sobreviver. Sozinha. A Marcela não apareceu uma vez. Mandou 2 mensagens no WhatsApp. A primeira dizendo que tinha passado no hospital, mas não deixaram subir porque não era horário de visita, que ela tentaria outro dia. Mentira. Pedi para as enfermeiras confirmarem e ninguém com o nome dela tinha tentado visita. A segunda mensagem foi 3 dias depois. Uma foto dela no show, toda produzida, sorrindo, com a legenda "Finalmente vivendo". Aquilo me partiu de um jeito que a doença não conseguiu. Mas também me abriu os olhos de forma definitiva. Foi deitada naquela cama, sozinha, com tubos e aparelhos conectados em mim, que tomei a decisão. Peguei o celular e bloqueei o número da Marcela. Entrei no aplicativo do banco e cancelei todos os cartões adicionais que tinha dado a ela ao longo dos anos. Cancelei o plano de saúde que eu pagava. Cancelei o seguro do carro que estava no meu nome, mas ela usava. Liguei para a imobiliária e avisei que não ia mais renovar o aluguel daquele apartamento onde todos morávamos, que quando vencesse o contrato em 2 meses, não ia prorrogar. Fiz tudo isso ainda na UTI, ainda fraca, mas com uma clareza mental que nunca tinha tido na vida. Porque pela primeira vez entendi uma coisa. Eu não era mãe para a Marcela. Eu era um recurso, uma utilidade. E quando deixei de ser útil, deixei de existir para ela. Quando recebi alta 2 dias depois, pedi para uma amiga me buscar. Cheguei em casa e as crianças correram para me abraçar. A babá tinha cuidado bem deles, a casa estava organizada. A Marcela estava no quarto dela, arrumando não sei o quê. Nem saiu para me cumprimentar. Fui direto para o meu quarto, tranquei a porta e dormi 14 horas seguidas. No dia seguinte, comecei a colocar meu plano em prática, porque eu tinha tomado uma decisão na UTI. Mas não tinha contado todos os detalhes ainda. Nem para mim mesma tinha admitido o quanto aquela decisão ia mudar tudo. Passei uma semana em silêncio, observando. A Marcela mal falava comigo, e quando falava era para pedir alguma coisa ou reclamar de algo. Não perguntou como eu estava me sentindo, se precisava de ajuda, nada. Continuou na rotina dela, saindo, voltando tarde, deixando as crianças comigo. Mas ela não sabia que as coisas tinham mudado. No sábado de manhã, ela veio até a cozinha já arrumada, maquiada, de salto. "Mãe,
Vou sair com as meninas, volto tarde, as crianças já tomaram café. E saiu. Simples assim, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse quase morrido 2 semanas atrás. Foi nesse dia que recebi uma ligação. Uma ligação que eu estava esperando, mas que mesmo assim me fez tremer. Era do advogado. Dona Helena, está tudo certo com a documentação. A senhora pode vir assinar quando quiser. Desliguei o telefone e sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Porque eu tinha um trunfo que a Marcela não fazia a menor ideia que existia. Algo que ia mudar completamente o jogo. Mas ainda não era a hora de revelar. Eu precisava ter certeza. Precisava que ela mostrasse quem realmente era, sem nenhuma sombra de dúvida. A confirmação veio alguns dias depois. Cheguei da fisioterapia, ainda me recuperando da pneumonia, e ouvi a Marcela falando ao telefone na sala. Ela não me viu chegar. Ouvi ela dizendo para alguém, provavelmente uma amiga. Nem acredito que minha mãe fez esse show todo por causa de uma pneumoniazinha. Internou na UTI, ficou lá 1 semana inteira, me fazendo gastar horrores com babá. E agora fica aí se fazendo de coitada, toda doente. Tá mais é fingindo para eu ter pena e ficar presa em casa. Mas não vou cair nessa não. Já criei o Pedro e a Ana, não vou criar ela agora na velhice. Escutei tudo isso parada no corredor, com as sacolas da farmácia nas mãos. Pneumoniazinha. Show. Fingindo. As palavras dançavam na minha cabeça. Entrei na sala e ela se assustou. Desligou o telefone rapidinho. Oi, mãe, não te vi chegar. Olhei para ela, para aquele rosto que eu conhecia desde que era um grãozinho na minha barriga, e não reconheci nada. Nada daquela pessoa era minha filha. Ou talvez sempre tivesse sido, e eu que nunca quis enxergar. Marcela, preciso falar com você. Ela revirou os olhos, mas sentou no sofá. Fala, mãe. Respirei fundo. O contrato do apartamento vence mês que vem. Não vou renovar. Ela deu risada. Mãe, você não vai fazer isso. Para onde a gente vai? Eu, as crianças. Eu a interrompi. Você vai dar um jeito. Arrumar um lugar para você e seus filhos, porque eu vou para outro lugar. O sorriso dela morreu. Como assim outro lugar? Que história é essa? Eu me levantei. É exatamente o que você ouviu. Estou saindo. Vou viver minha vida. Você tem 1 mês para se organizar. E saí, deixando ela falando sozinha. Nas semanas seguintes, ela tentou de tudo. Primeiro veio com choro, dizendo que tinha sido uma filha ruim, mas que ia mudar, que precisava de mim. Não funcionou. Depois veio com raiva, gritando que eu era egoísta, que estava abandonando meus netos. Que tipo de avó faz isso? Também não funcionou. Depois tentou chantagem emocional, dizendo que eu ia me arrepender, que ia morrer sozinha, que ela nunca ia me perdoar. E, finalmente, quando viu que nada disso me abalava, foi na ferida que ela achava que ia doer. O dinheiro. Mãe, você não está pensando direito. Você ganha uma aposentadoria mixuruca. Como vai viver sozinha? Aluguel está caro, você vai passar necessidade, fica aqui, a gente se ajuda. Olhei para ela e sorri. Aquele sorrisinho que ela ainda não tinha entendido o significado. Não se preocupa comigo, Marcela, eu vou ficar bem. Chegou o dia da mudança. Contratei uma empresa pequenininha para levar minhas coisas. Não era muita coisa, afinal a vida inteira gastei tudo com ela. Nunca juntei bens para mim. Roupas, alguns móveis velhos, fotografias. A Marcela ficou ali me encarando, sem acreditar que eu estava mesmo indo embora. Mãe, você está falando sério? Vai mesmo me deixar aqui, com 2 crianças, sem ajuda nenhuma? Parei na porta com a última caixa na mão. Marcela, você tem 36 anos, um emprego, saúde. Você vai dar conta. Sempre deu. Só nunca precisou porque eu sempre fiz tudo. Agora chegou a sua hora de ser mãe de verdade. As crianças vieram me abraçar chorando. Aquilo partiu meu coração, mas eu sabia que não podia fraquejar. Dei um beijo em cada um. Prometi que a vovó ia visitá-los em breve e saí. O motorista do caminhão me perguntou para qual endereço. Dei o endereço e vi pelo retrovisor a cara de surpresa dele. Era um bairro nobre de São Paulo. Muito nobre.
Chegamos em frente a um prédio lindo, moderno, com portaria 24 horas, jardim na frente. O porteiro me cumprimentou pelo nome. Dona Helena, seja bem-vinda. Seu apartamento já está liberado. Apartamento 1502, 15º andar. 3 quartos, 2 suítes, varanda gourmet com vista para a cidade. Mobiliado, decorado, lindo. Andei por cada cômodo, sentindo uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Liberdade. Aquele apartamento era meu. Verdadeiramente meu. Mas calma, eu preciso voltar um pouco na história para vocês entenderem. Lembram que lá no começo eu contei que vendi a casinha que minha mãe me deixou para pagar a faculdade da Marcela? Então, o que eu não contei é que minha mãe tinha deixado outra coisa. Um terreno. Um terreno que ficava num bairro afastado. Na época não valia quase nada, ela mesma tinha comprado por uma merreca décadas atrás. Esse terreno ficou lá, abandonado, pagando IPTU todo ano, mas eu nunca vendi porque era a última lembrança física que tinha da minha mãe. Acontece que esse bairro cresceu, virou região nobre, e aquele terreno que não valia nada passou a valer muito, muito mesmo. Há uns 3 anos começaram a me procurar, construtoras querendo comprar. Eu sempre recusava, por apego sentimental. Até que no ano passado, uma construtora grande fez uma proposta diferente. Em vez de comprar o terreno, queriam fazer uma permuta. Iam construir um prédio residencial no terreno, e em troca eu ficaria com 3 apartamentos prontos no empreendimento, já decorados, mais uma quantia em dinheiro. Li a proposta, consultei um advogado e aceitei. O prédio ficou pronto 6 meses atrás. 3 apartamentos, cada um valendo mais de R$1 milhão. 2 eu decidi alugar. A renda dava quase 15 mil por mês. 1 eu guardei para morar. E guardei segredo de todo mundo. Absolutamente todo mundo. Nem a Marcela sabia. Ela achava que eu era pobre, que só tinha minha aposentadoria de 2 salários mínimos. Durante anos eu fingi. Fingi que estava dura, que precisava economizar, que não podia me dar luxos. E de fato não podia, porque gastava cada centavo com ela. Mas agora, livre daquele peso, eu podia finalmente viver. Viver de verdade. Os primeiros dias no apartamento novo foram estranhos. Silêncio. Ninguém pedindo nada, ninguém reclamando, ninguém me usando. Só eu, meus pensamentos e a vista bonita da janela. Chorei muito nesses primeiros dias. Não de tristeza, mas de alívio, de libertação. 63 anos para descobrir o que era viver para mim mesma. A Marcela tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Mandou mensagens, muitas mensagens. Algumas carinhosas, outras agressivas, outras desesperadas. Não respondi nenhuma. Bloqueei de novo. 2 semanas depois de eu ter saído de casa, numa terça-feira de manhã, alguém tocou a campainha do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e gelei. Era a Marcela. Ela tinha descoberto onde eu estava. Meu primeiro impulso foi não abrir. Mas então pensei, talvez seja a hora do confronto real. Abri a porta. Ela entrou esbaforida, olhando para tudo com a boca aberta. Mãe, que lugar é esse? Como você conseguiu? Você mora aqui? Não respondi. Só fiquei olhando para ela. Mãe, eu preciso falar com você. Preciso de ajuda. O dono do apartamento não quer renovar comigo. Disse que só renova se for no seu nome, porque eu não tenho renda comprovada suficiente. As crianças... Mãe, eu tenho as crianças. Não posso ficar na rua. Você precisa me ajudar. Precisa assinar o contrato, ou então me emprestar dinheiro para eu alugar outro lugar. Ou me deixa vir morar aqui com você. Esse apartamento é enorme. Tem espaço de sobra. Eu respirei fundo. Aquele era o momento. Marcela, senta. Ela sentou na ponta do sofá, ansiosa. Eu fiquei de pé. Eu não vou assinar contrato nenhum. Não vou te emprestar dinheiro. E você definitivamente não vai morar aqui comigo. Ela abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Me deixa terminar. Você tem 36 anos, tem um emprego bom, é saudável, capaz. Você vai alugar um apartamento menor,
dentro do seu orçamento e vai viver dentro das suas possibilidades. Vai buscar seus filhos na escola, vai fazer comida para eles, vai ajudar na lição, vai ser mãe. Mas, mãe, eu não consigo fazer tudo isso sozinha. Eu trabalho o dia inteiro. Não tenho tempo. Eu a interrompi. Eu também trabalhava o dia inteiro, Marcela. 2 empregos. E ainda assim te criei. Sozinha. Você consegue sim. Só nunca precisou porque sempre teve eu. Ela começou a chorar. Mãe, eu sei que fui uma filha ruim. Eu sei que te tratei mal, mas eu vou mudar. Eu prometo. Por favor, me ajuda só dessa vez. Só essa última vez. Eu balancei a cabeça. Não, porque nunca é a última vez com você. Sempre tem mais uma. E eu cansei, Marcela. Cansei de ser usada. Cansei de ser invisível. Cansei de não existir, a não ser quando você precisa de alguma coisa. Você não me ama mais? Sou sua filha. Aquela pergunta me acertou. Sentei ao lado dela. Marcela, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas amor não é deixar-se usar. Amor não é aceitar migalha de atenção e afeto, enquanto dou tudo de mim. Amor não é me matar de trabalhar para você viver bem, enquanto você nem liga para saber se estou viva ou morta. Eu quase morri naquela UTI. Quase morri. E você preferiu ir para um show. Ela soluçava. Eu sei, mãe, eu fui horrível. Mas eu estava com raiva, estava cansada, estava. Estava o quê, Marcela? Estava pensando só em você, como sempre pensou. Como eu ensinei você a pensar. Porque sempre dei tudo e nunca exigi nada em troca. Eu criei uma filha egoísta porque nunca mostrei que eu também importava. Mas agora eu sei que importo. E não vou mais abrir mão de mim por ninguém. Ela ficou me encarando. E pela primeira vez vi algo diferente no olhar dela. Não sei se era respeito, medo ou raiva. Talvez tudo junto. E as crianças, mãe? Você vai abandonar seus netos. Aquilo doeu. Eu não estou abandonando ninguém. Vocês que me abandonaram. Mas eu vou continuar sendo avó. Vou visitar o Pedro e a Ana, vou levá-los para passear, vou estar presente nas datas importantes. Mas não vou mais ser babá. Não vou mais criar seus filhos enquanto você vive sua vida. Marcela se levantou. Você mudou. Não sei quem é você. Eu também me levantei. Eu também não sabia quem eu era. Passei 63 anos sendo mãe, avó, funcionária, prestadora de serviço. Agora estou descobrindo quem é a Helena. E está gostando. Ela foi até a porta, virou-se. Como você tem dinheiro para isso tudo, mãe? Esse apartamento? Essa vida? De onde saiu esse dinheiro? Sorri. Do terreno da sua avó, aquele que eu nunca vendi. Virou 3 apartamentos. Esse é um deles. Os outros 2 estão alugados. A renda dá para eu viver muito bem, muito melhor do que vivia gastando tudo com você. Vi a expressão dela mudando. Descrença, raiva, ganância, tudo ao mesmo tempo. Você tinha tudo isso e nunca me contou? Enquanto eu a interrompi. Enquanto você o quê, Marcela? Se eu tivesse contado, o que mudaria? Você teria me tratado melhor? Ou só teria pedido mais dinheiro? Silêncio. A resposta estava no silêncio dela. É o que pensei. Pode ir, Marcela. Você tem uma vida para reorganizar. Ela saiu batendo a porta. Fiquei ali parada na sala vazia, tremendo. Mas não de medo, de libertação. Os dias viraram semanas. A Marcela tentou me procurar mais algumas vezes, mas eu mantive distância. Até que um dia recebi uma mensagem dela. Diferente. Sem drama, sem pedidos. Só dizendo que tinha conseguido um apartamento menor, em Guarulhos, que estava se ajustando, que as crianças estavam perguntando por mim. E que se eu quisesse visitá-los no fim de semana, eles ficariam felizes. Pensei muito antes de responder. Será que era manipulação de novo? Ou será que ela estava realmente mudando? Decidi arriscar. Fui no sábado de tarde. O apartamento era simples, 2 quartos pequenos, mas estava limpo, organizado. As crianças me abraçaram com tanta força que quase caí. A Marcela estava diferente,
mais magra, com olheiras, mas também com um ar de maturidade que nunca tinha visto. Tomamos café juntas, conversamos. Ela contou que estava difícil, que trabalhar e cuidar das crianças sozinha era exaustivo, que estava entendendo pelo que eu passei a vida inteira. Não pedi desculpas pelo que fiz. E ela também não. Mas havia algo diferente no ar. Um respeito que nunca tinha existido. Quando fui embora, ela me acompanhou até a porta. Mãe, obrigada por ter vindo. Eu acenei. Cuida das crianças, Marcela. E saí. Não sei se vamos nos reconciliar completamente algum dia. Não sei se ela mudou de verdade ou se só está lidando com a situação porque não tem escolha. E sabe de uma coisa? Não importa. Porque eu aprendi que não é minha responsabilidade consertar ninguém, nem mesmo minha filha. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, estou vivendo uma vida que nunca imaginei. Acordo quando quero, tomo café na varanda vendo o sol nascer, faço caminhada no parque, encontro com amigas para almoçar. Estou fazendo aulas de pintura, algo que sempre quis, mas nunca tive tempo. Viajei para Campos do Jordão sozinha mês passado. Fiquei numa pousada charmosa, li 3 livros. Eu, que passei a vida inteira cuidando de todo mundo, finalmente estou cuidando de mim. E é libertador de um jeito que não consigo explicar. Vejo meus netos a cada 15 dias. Busco eles, levo para tomar sorvete, para o parque, para o cinema. E depois devolvo para a mãe deles. Porque não são minha responsabilidade. São meus amores, meus presentes, mas não minha obrigação. A Marcela está aprendendo a ser mãe de verdade. Está difícil para ela, eu sei. Mas é o caminho dela, não o meu. Cancelei os cartões, os planos, os seguros. Cortei a dependência financeira. E foi a melhor coisa que fiz. Porque enquanto ela dependia de mim, nunca ia me respeitar. Nunca ia me valorizar. Eu era um recurso garantido, não uma pessoa. Tem gente que me critica, que diz que sou má, que abandonei minha filha e meus netos. Principalmente outras mães e avós que vivem a mesma situação que eu vivia e não conseguem sair. Elas me julgam porque minha libertação mostra a prisão delas. E isso incomoda. Mas não me atinge mais, porque eu sei a verdade. Eu não abandonei ninguém. Eu me encontrei. E tem diferença nisso. Uma diferença enorme. Minha filha é adulta, saudável, capaz. Se recusou a me ajudar no momento em que mais precisei. Me chamou de dramática enquanto eu lutava para respirar numa UTI. Escolheu um show em vez da própria mãe. E mesmo assim, eu ainda sou a vilã da história para algumas pessoas. Mas tudo bem. Eu aprendi que não posso controlar o que os outros pensam de mim. O que aprendi nesses meses todos? Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Aprendi que estabelecer limites não é maldade. Aprendi que não sou obrigada a me sacrificar até não sobrar nada de mim só porque sou mãe. Aprendi que meus filhos não são minha vida inteira e que eu tenho direito de ter uma vida que seja só minha. Aprendi que respeito se conquista, não se implora. E aprendi, acima de tudo, que nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Mesmo aos 63 anos, depois de uma vida inteira dedicada aos outros, ainda dá tempo de descobrir quem você é e viver para você mesma. Hoje olho para trás e vejo todas as escolhas que fiz. Algumas foram certas, outras foram erradas. Errei em mimar demais a Marcela. Errei em não estabelecer limites desde cedo. Errei em me anular completamente em prol dela. Mas acertei em me libertar quando finalmente enxerguei a verdade. Acertei em escolher a mim mesma, mesmo que tarde. Acertei em não aceitar migalha de amor de quem eu dei tudo. E acertei em entender que ser mãe não significa deixar de ser mulher, de ser pessoa, de ser Helena. Não sei como vai ser o futuro. Não sei se a Marcela vai realmente mudar, se vamos ter um relacionamento saudável algum dia, se ela vai entender o mal que me fez. Mas sei que agora, pela primeira vez na vida, o futuro é meu. É meu para construir do jeito que eu quiser, sem pedir permissão, sem me justificar, sem me sacrificar. E isso é mais valioso do que qualquer coisa que deixei para trás.
Tenho minha saúde de volta, recuperada depois daquela pneumonia que quase me levou. Tenho meu apartamento, minha independência financeira, meus sonhos que estou realizando um por um. Tenho amigas verdadeiras que me apoiaram nessa jornada. Tenho paz, uma paz que nunca tive, mesmo nos melhores momentos com a Marcela. Então, para você que está me ouvindo agora, principalmente você que é mãe, que é avó, que está se sacrificando demais, se anulando, aceitando desrespeito em nome do amor familiar, eu quero dizer uma coisa. Você importa. Seus sonhos importam. Sua saúde importa. Sua felicidade importa. Amar seus filhos não significa deixar de amar você mesma. E estabelecer limites não é falta de amor, é excesso de amor próprio. Não espera chegar na UTI, sozinha, abandonada, para perceber isso. Não espera seu coração partir em 1000 pedaços para entender seu valor. Você vale mais do que qualquer sacrifício que esteja fazendo. Muito mais. E se as pessoas te julgarem, se te chamarem de egoísta, de má, de desnaturada, lembra de uma coisa. Quem te julga não viveu sua dor, não sentiu sua angústia, não chorou suas lágrimas. Então a opinião dessas pessoas não importa. O que importa é você olhar no espelho e reconhecer a mulher que está ali, e gostar dela, respeitar ela, honrar ela. Porque no final das contas, é com essa mulher que você vai passar o resto da vida. Então faça valer a pena. Minha história não terminou. Está apenas começando. Aos 63 anos, estou vivendo minha melhor versão. A versão que sempre existiu, mas estava escondida debaixo de tanto sacrifício e anulação. E cada dia que acordo nesse apartamento, com a vista bonita, com o silêncio gostoso, com a liberdade de fazer o que quiser, agradeço. Agradeço por ter tido coragem. Agradeço por ter me escolhido. Agradeço por ter entendido que nunca é tarde para ser feliz. E você que está me ouvindo até aqui, o que faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Já se sentiu invisível para as pessoas que mais ama? Já teve que tomar uma decisão difícil entre se sacrificar ou se salvar? Conta aqui nos comentários. Quero saber sua história. Quero saber se você se identificou, se entendeu, se julgou. Tudo bem, seja qual for sua opinião, porque essa é a beleza da vida real. Não existe certo ou errado absoluto. Existe o que funciona para cada um. E para mim, funcionou me libertar. Funcionou escolher a Helena. Funcionou dizer não, e nunca me arrependi, nem por um segundo.